Maravilha, galera! Neste pequeno vídeo vou te apresentar um erro bastante comum, o qual provoca com que muitas pessoas, ao invés de ter um bom ganho com o PGBL, com a Previdência Privada, faz com que essas pessoas tenham, na realidade, um prejuízo. E aí você vai entender porque muitas pessoas não entendem a Previdência Privada. Você vai entender porque muitas pessoas falam mal da Previdência Privada, sendo que, na realidade, pelo nosso modo aqui de ver, a Previdência Privada, especialmente do tipo PGBL, é uma excelente oportunidade onde você não pode abrir mão. Então, só para você entender aqui, vamos supor que você tem uma renda ao longo do ano de R$100 mil. Então, neste caso, você pode pegar até R$12 mil e investir em uma Previdência Privada do tipo PGBL. Ou seja, esse dinheiro está lá para o seu futuro, tendo a sua rentabilidade de acordo com o tipo de PGBL que você escolheu. E a consequência disso é que no ano seguinte, para quem envia a declaração do imposto de renda pelo modelo completo, o governo, a Receita Federal, vai te devolver, vai jogar lá na sua conta bancária R$3.300. Ou seja, só de imposto de renda recuperado, imposto de renda que você já tinha pago, você terá um ganho de 27,5%. Ou seja, isso é aquilo que eu chamo de rentabilidade indireta. Porque se naquele ano a sua Previdência Privada lá tiver uma rentabilidade de 10%, somando com o imposto de renda que você recuperou, no seu primeiro ano, o seu ganho será, na realidade, de 37,5%. E aí você vai fazendo a adaptação para a sua realidade. Por exemplo, se a sua renda ao longo do ano não foi de 100 mil, mas sim de R$200 mil, então você pode pegar até R$24 mil, investir para o seu futuro em um PGBL, e a consequência disso é que no ano seguinte, só de imposto de renda recuperado, vai cair na sua conta R$6.600, ou seja, 27,5% sobre aquele valor que você aportou no PGBL, sempre considerando o valor da sua renda. Então o que acontece? Para a gente ter esses ganhos, nós precisamos entender o funcionamento da Previdência Privada, nós precisamos conhecer as regras, porque se a gente não cumprir todos os pré-requisitos, aquilo que era um ganho pode se transformar em um prejuízo. E é exatamente isso que aconteceu com o nosso internauta, onde ele relatou o seu caso e nos pergunta aqui como que ele vai fazer para minimizar o prejuízo dele. Então o que ele fez na realidade? Ele fez um PGBL, só que ele não fez no nome dele, ele fez no nome da esposa dele, a esposa dele como dependente dele lá na declaração do imposto de renda. Só que existe um pequeno detalhe. Para que ele pudesse ter feito isso, a esposa dele precisaria ter contribuído para a Previdência Pública. E como ela não trabalhava, ela não fez recolhimento para o INSS de forma facultativa, ela não tem recolhimento para o INSS. E ele não sabia desse pequeno detalhe. Então, ele fez a previdência e informou na declaração do imposto de renda esse PGBL em nome dela. O que aconteceu por consequência? Caiu na malha fina. Receita Federal exigindo lá o comprovante que ele recolheu para o INSS, só que ele não tem. Então vem a primeira pergunta que ele fez aqui. Ele não poderia ter feito esse PGBL? Veja, em nome da dependente sem contribuição para o INSS, não poderia ter feito. Como ele fez, ele sofrerá as consequências. A segunda pergunta que ele faz: se ele precisa fazer uma declaração retificadora do imposto de renda. Veja, se você não retificar a sua declaração do imposto de renda, a Receita Federal te notificará e você terá que pagar multas e juros. Então, sim, o recomendável é você fazer a retificação da sua declaração. E aqui entra a resposta para a sua terceira pergunta. Qual é a dica para minimizar o prejuízo?
Sim, exatamente. Aqui, o que você conseguirá fazer será somente minimizar o prejuízo, porque aquele ganho extraordinário de 27,5%, infelizmente, você não terá. Então, a dica para você é a seguinte: retifique a sua declaração, mas não precisa tirar a sua esposa como sua dependente, porque ela vai te trazer uns benefícios também, estando lá como dependente. Mas o que você vai fazer? Você vai apenas excluir o PGBL que você fez em nome da sua dependente. Obviamente que aquele ganho extraordinário que você iria ter de restituição, você vai perder. Então pode observar lá no programa que o valor a ser restituído do imposto de renda diminuirá e diminuirá muito. Sim, então você deixou de ter esse ganho, combinado? E pior que isso, além de não ter esse ganho, depois lá na frente, lá no resgate, você vai pagar o imposto de renda, tanto sobre a valorização, mas também sobre o valor que você aportou. Então, na realidade, você terá um prejuízo futuro. É por isso que eu digo, a previdência privada ela é extraordinária, mas você não pode cometer erros, você tem que entender o mecanismo, as vantagens, você tem que saber as estratégias que você vai investir na previdência privada. Por exemplo, nesse caso aqui, é um caso clássico da nossa estratégia do dependente, porque a esposa dele não tem renda, seria perfeito para executar a nossa estratégia e ter um ganho extraordinário de curto prazo, ou seja, já no ano seguinte, resgatando o PGBL que fez em nome da esposa. Teria o ganho extraordinário da restituição do imposto de renda e já poderia fazer o resgate. Claro, para isso você tem que seguir uma metodologia, você tem que seguir um passo a passo. Senão você pode acabar cometendo um erro, outro, né, semelhante a esse aqui, e colocar toda a estratégia por água abaixo. Mas para quem tem o conhecimento, para quem entende da previdência privada, o ganho seria extraordinário. E para quem quiser conhecer a nossa metodologia, aqui na descrição do vídeo tem o link para o nosso treinamento. Combinado? Maravilha, forte abraço!